dificilmente um casal entra num relacionamento com a maturidade emocional suficiente para suportar a tempestade. A gente vê vídeos na internet do casal tá andando na rua, o ladrão vem assaltar, o homem põe a mulher na frente. Aí, gente, não dá para falar para essa mulher ser submissa, porque ela que está conduzindo a missão. Se o homem, ele vai para fora, ele traz o sustento, ele não pede o dinheiro para a esposa, ele não cobra nada dela em relação às responsabilidades. Se ele é um homem que ela se sente segura, ela sabe que se ouvir um barulho na casa, ele vai levantar e vai ver o que está acontecendo, ela não pode cobrar dele que lave a louça que está na pia. Toda mulher sonha com homem romântico. Aquele homem que abre a porta do carro, que leva para jantar, que fala eu te amo. Tenho 32 anos de relacionamento, 27 de casada. Meu marido nunca falou eu te amo. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Dominada Cast. Esse podcast é especial, né? Porque a gente traz pessoas com base, com profundidade. E hoje o tema é relacionamentos. E para isso, nada melhor do que a gente trazer uma especialista que eu conheço, trabalha conosco, é a Clarice Leal. Oi, Clarice, como você está? Muito obrigada pelo convite, obrigada a todos aí pela audiência, é um prazer enorme participar desse podcast com vocês. É um prazer para mim. Se apresente, por gentileza, porque eu sei que seu currículo é tremendo. A Clarice, pessoal, ela tem um currículo enorme, uma experiência, uma história, e durante esse podcast a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, vou deixar para você fazer a sua apresentação. Bom, quem é Clarice Leal, né? Clarice Leal foi gestora de RH por 20 anos. Em um determinado momento da minha vida, eu resolvi transicionar a minha carreira. Muito network na área de RH, falei, vou ser coach de executivos. E aí, qual não foi a minha surpresa, após concluir toda a formação em coach, que por trás de todo o executivo que não performava, tinha um ser humano destruído. E na maioria das vezes por problemas ligados a relacionamento. Relacionamento com cônjuge, relacionamento com familiares, às vezes destruídos lá da infância, né? Questões não resolvidas lá na infância. E aí eu entendi que todas as ferramentas de coach não eram suficientes para ajudar aquela pessoa. E aí fui buscar psicanálise, hipnose, programação neurolinguística, muito de neurociência. E aí eu entendia que não só aquela pessoa não performava bem por conta das questões do presente, do momento, que eram bagagens que ela trazia lá da infância. E aí começou assim, eu atendi o executivo, daqui a pouco a esposa chegava. Nossa, porque meu marido mudou, meu marido ficou diferente, eu gostaria de fazer um processo com você. Ou quando não vinha a esposa, normalmente pela carreira, e aí o cônjuge virava cliente também. E aí eu entendi. E aí eu falo que foi misericórdia de Deus na minha vida, um viés ali para relacionamento conjugal. Comecei a entender que muito dessas questões de relacionamento era por imaturidade. Né? Às vezes a pessoa não tinha maturidade para lidar com as questões, duas pessoas muito diferentes, educação diferente, pouco autoconhecimento. Então, ela não conseguia lidar com as demandas mais básicas do dia a dia de um casal. E aquilo impactava, começava em casa, impactava na performance do trabalho. E hoje o meu maior viés, o meu carro-chefe é relacionamento. Relacionamentos, muito bom, muito bom. Eu vou lançar minha primeira pergunta. Como que você define a palavra relacionamentos? Relacionamentos. Eu gosto muito quando a gente fala, define a palavra, né? Você vai lá na raiz da palavra, né? Relacionar, o que é? É refazer, é religar. Então, é como que eu mantenho um relacionamento com alguém, como eu mantenho uma conexão com alguém, né? Então, para mim, eu defino relacionamento com uma conexão. Só que eu não consigo me conectar com o outro se eu não me conectar comigo mesma. Então, por isso que eu falo que muito dos problemas dos casamentos está na falta de autoconhecimento, na imaturidade de saber quem eu sou, como que eu lido com isso. E aí eu vejo os casais o tempo todo querendo colocar o outro dentro de uma forminha. Então, quando você fala assim, como é que eu me relaciono, né, melhor com o meu parceiro? Primeiro você precisa se relacionar melhor com você. Assim você cobra menos do outro, você transforma menos a vida do outro no inferno, querendo que ele viva à luz daquilo que você acredita merecer. Por que alguns casais
prosperam, ou seja, fluem, passam, sobrevivem às tempestades, às crises, e outros não. Muitas vezes esses casais até se amam, mas não resistem às tempestades. Porque eles não têm maturidade emocional para navegar no meio dessa tempestade. Augusto Cury tem uma fala que eu gosto muito, que ele fala assim, que a nossa emoção nunca será adulta, ela sempre será uma criança. E uma criança nunca pode ficar sem supervisão. Então você vê, no mundo executivo, a gente resolve problemas que às vezes dentro de casa a gente não consegue resolver. Por quê? Porque no mundo executivo não tem emoção. Já dentro de casa, entre o casal, tem emoção, tem amor, tem expectativa. E aí, uma toalha molhada em cima da cama vira uma crise no relacionamento. Por falta dessa maturidade emocional, da pessoa olhar para ela e perguntar qual emoção isso me desperta e como eu lido com esta emoção. Então, às vezes, por exemplo, no dia a dia, atendendo casais, uma demanda é a falta de atenção. Porque ele só fica no celular, ele não me dá atenção. Pensa na maturidade emocional de um cônjuge que fica o tempo todo cobrando atenção do outro. Então, se você tem uma determinada maturidade emocional, você vai olhar e vai falar assim, o quão agradável a minha companhia é. Por que essa pessoa se prende tanto ao celular? O que eu posso fazer para que ela sinta mais prazer em estar comigo? Ou, de repente, você só entender que aquela pessoa precisa daquele momento, ela precisa trabalhar. E você fala, ela não pode me dar a atenção que eu gostaria que ela me desse, como eu posso fazer para suprir isso em mim? Como nós não temos essa maturidade, a gente cobra do outro, espera do outro e transforma a vida do outro no inferno. E o que era uma mariolinha, digamos assim, vira uma tempestade absurda no casamento. Interessante, mas aí a gente tem um problema. Quando as pessoas casam, são duas pessoas diferentes. E eu acredito que é estatística quando ambos têm maturidade emocional. Então, como que funciona a dinâmica de um relacionamento? As pessoas, elas desenvolvem essa maturidade emocional, ou a maturidade emocional dela antes de ela entrar no relacionamento tem que ser trabalhada depois de um relacionamento? Como que funciona essa dinâmica na prática? Dificilmente um casal entra num relacionamento com a maturidade emocional suficiente para suportar a tempestade. Por quê? Porque a escola que nós estudamos é a escola que nós crescemos, é a nossa família. E a gente sempre vai atrair aquilo que a gente colocou foco quando era criança. Por exemplo, uma menina que cresceu num lar abusivo, que o pai bebia, o pai agredia, ela tem maior chance de se relacionar com uma pessoa igual. O inconsciente vai buscar reproduzir na idade adulta aquilo que nós vivemos na infância. E como é que eu lido com isso na idade adulta? Porque eu não sei. Freud falou e provou que as filhas se casam com os pais e os filhos se casam com as mães. Clarice, tem exceção? Sim, tem exceção. Óbvio que tem exceção. Né? Aquela pessoa que fez terapia ao longo de uma data, que ela já resolveu os traumas de infância dela, essa pessoa provavelmente ela já vai escolher melhor este relacionamento. Mas a maioria de nós vivemos no automático. Então, nós vamos para o relacionamento com aquele trauma de infância. Então, eu tenho um pai que trabalhava demais, que não me deu atenção. Era um pai maravilhoso, era um pai carinhoso, era um pai que estava ali presente, mas não da forma como eu gostaria que ele estivesse. Que tipo de homem eu vou buscar? Um marido que trabalha demais e não me dá atenção. E aí eu vou cobrar daquele marido a atenção que eu não tive do meu pai, porque eu não tenho essa maturidade emocional para entender que o que eu estou cobrando do meu esposo é algo que me faltou lá na infância. E que eu escolhi esse esposo. Então eu preciso aprender a lidar com isso. Essa escolha muitas vezes é consciente ou inconsciente? O trauma que controlou a pessoa e fez, de certa forma, a pessoa... Inconsciente. Inconsciente. Não raras as vezes a audiência com certeza conhece alguém que já está no segundo, terceiro, quarto relacionamento abusivo. É fato. Porque existe uma programação mental.
É aquilo que eu penso da pessoa. Eu atendo várias pessoas, por exemplo, que não tiveram pai presente. Às vezes a mãe engravidou solteira. E aí aquela pessoa casou achando que vai fazer a família dos sonhos. E o marido não liga para o pai, para os filhos. Às vezes o casamento acaba, aquele homem não quer dar pensão, aquele homem não dá atenção, aquele homem não vai visitar o filho. Aí ela fala, poxa vida, quando namorava ele era maravilhoso, ele queria ter filhos, ele falava de filhos e agora ele faz isso. E eu falo, qual a imagem que você tem de pai? O que é um pai para você? Pai é aquele que abandona, que não dá tempo, que não dá atenção. É o homem que você vai buscar para você. Falta de maturidade emocional. O que é maturidade emocional? É eu conseguir pegar aquilo que eu vivi na infância, entender que aquilo não pode controlar a minha vida e fazer novas escolhas, né? Acho que a Nete Guimarães, se não me engano, uma neurocientista, ela fala assim que trauma é quando você pega uma situação, uma vivência ruim da tua vida e coloca uma etiqueta assim, não quero aprender nada com isso. Aquilo vira um trauma e aquilo começa a nortear as suas decisões e as suas escolhas. Muito forte, Clarice. Eu acredito que quem está ouvindo aqui já está se identificando, muitas vezes, e pensando, o meu parceiro ou minha parceira passou por esses traumas que a Clarice está dizendo. Então, nasce uma preocupação. E agora, como lidar com isso aí? Tem solução? Se eu resolver, eu perco meu marido, eu perco meu cônjuge? Como que funciona? Não, muito pelo contrário. Você consegue resolver, você consegue deixar de esperar que aquela pessoa te dê o que você imagina. Por exemplo, eu vou contar uma história minha. Toda mulher sonha com homem romântico. Aquele homem que abre a porta do carro, que leva para jantar, que fala eu te amo. Tenho 32 anos de relacionamento, 27 de casada. Meu marido nunca falou eu te amo. Ele não sabe o dia que casou, ele não sabe o dia que eu faço aniversário, o dia dos namorados para ele é bobagem, é comércio. E assim, no início do casamento, todo aniversário meu eu pedia divórcio, porque eu achava um absurdo ele esquecer o meu aniversário. E maturidade emocional da minha parte. Quando eu entendi que ele tinha outras qualidades, que isso era uma carência minha e que eu não podia cobrar dele aquilo que era uma necessidade minha, acabou o problema. Agora, uma coisa é o que eu tenho dele, outra coisa é o que ele vai ensinar para os filhos. Né? Porque a minha filha precisa ter uma referência do homem com que ela vai se casar. Então, eu consegui me desenvolver emocionalmente, criei esta maturidade e salvei o meu casamento. Este ano, a gente tem uma filha de 15 anos. Esse ano, no Dia das Mulheres, ela virou para ele no sábado e falou assim, pai, amanhã é Dia das Mulheres e é tua função me ensinar a escolher marido. Então, eu vou me casar com o homem que você for para mim e eu quero um homem que me dê flores e chocolate no Dia das Mulheres. Pois ele levantou cedo e foi comprar chocolate e flores para ela. E para mim, antes, pergunta se ele trouxe para mim também. Não, trouxe só para ela, porque ele entendeu o papel dele enquanto pai. Mas isso não exige dele uma mudança quando você trabalhou a sua imaturidade, digamos assim? Você trabalhou a sua imaturidade, você salvou o seu relacionamento. Como que aconteceu a mudança nele? Então, olha só. Eu resolvi isso dentro de mim, eu nunca cobrei nada dele. Eu cobro dele enquanto pai. Enquanto pai, você precisa ser presente. Enquanto pai, você precisa, porque a tua filha vai se casar com alguém muito parecido com você. Agora, enquanto marido, tá bom para mim do jeito que tá. Eu fui atrás de suprir a minha carência. Eu fui atrás de me desenvolver emocionalmente. Do mesmo jeito que nem todas as mães têm isso de falar para o marido, você precisa ser um pai assim, para que a nossa filha encontre um homem assim. E aquela menina vai ter aquele pai que é maravilhoso, mas não lembra de Dia das Mulheres, não lembra de aniversário, não lembra. E ela vai fazer igual eu fiz no começo, ela vai transformar a vida do cara no inferno. Até ela buscar maturidade emocional e entender que o outro não tem que mudar para te agradar. E é uma coisa que eu sempre falo, as pessoas não mudam por nós, elas mudam através de nós. Então não adianta você falar, você tem que mudar, você tem que lembrar do meu aniversário, não. Quando eu mudo, o outro olha e fala assim, nossa, essa pessoa está diferente. O que eu fazia antes não dá mais certo. E aí essa pessoa começa a buscar novas abordagens para se relacionar com você. Automaticamente ela está mudando. Então ela mudou através de você, não por você.
você está falando de um conceito que é totalmente fora do que a gente ouviu até o momento. Problema no relacionamento é problema de comunicação. Você precisa aprender a se comunicar. Problema de relacionamento é perfil comportamental. E N outras categorias. E você está falando que o problema é imaturidade. Por que eu defendo esta ideia? Eu convenço alguém que o problema dela é comunicação. Eu vou ensinar todas as técnicas de comunicação para ela. Vamos pegar, por exemplo, o meu exemplo. Meu marido não lembra o dia que casou, meu marido não lembra o dia das mulheres, ele não me homenageia, não me leva para jantar nem nada. E aí eu procuro um coach de relacionamento, um terapeuta de relacionamento, e ele fala, não, seu problema é comunicação, você não está conversando certo com seu marido. E aí ele me ensina todas as técnicas para eu convencer o meu marido de que ele precisa me levar para jantar, de que ele precisa falar eu te amo. Exato. Quanto tempo isso vai se sustentar? Quanto tempo o meu marido vai aguentar eu na cabeça dele, de formas diferentes, cobrando a mesma coisa? Ou ele vai fazer sem querer para me agradar, e com o tempo isso vai se tornar um fardo, porque tudo aquilo que exige esforço um dia cansa. Ou eu vou transformar a vida dele no inferno, não importa a forma linda que eu fale, ele não vai mudar, principalmente dependendo dos traumas que ele teve na infância. Ele não vai mudar. E é uma frase que eu falo muito para os meus clientes. Tudo que te incomoda é problema seu. A gente não tem que transformar a vida do outro no inferno para que ele faça o que nós queremos que ele faça. Então, quando eu entendi isso, que não adiantava eu me comunicar bem, não adiantava eu mudar comportamento, não adiantava. Eu tinha que olhar para mim e entender o que eu preciso fazer para lidar com esta situação. E na medida que eu fui mudando, eu fui percebendo a mudança no meu marido. E eu sempre falo que a minha clínica é um laboratório. Eu atendo casais há mais de 12 anos. Eu tenho visto isso na prática. Então, quando alguém fala, às vezes a pessoa senta na minha frente e fica 1 hora falando mal do marido ou da esposa. A hora que ela acaba de falar, eu olho para ela com todo o amor do mundo e falo assim, partindo do princípio que o teu marido não vai mudar, que a tua esposa não vai mudar, o que você está disposto a fazer para salvar esse casamento? Chave. Muito bom. Tira o foco do outro. Olha para você. A questão da atenção, que é uma demanda muito comum hoje por conta de celular. Eu atendo casais com o marido viciado em videogame. Pensa a mulher na cama toda cheirosa de lingerie esperando o marido para deitar e o marido jogando videogame na sala até de madrugada. Tá? Então, o que você precisa fazer? Quais são as suas estratégias? O quanto isso te incomoda? O quanto você dá conta de lidar com isso? Então, digamos, por mais controverso que seja em relação ao que a gente tem ouvido, que você está cuidando da causa. Exatamente. Enquanto até o momento, né, a gente vê, na grande maioria, tratando o efeito do problema. Exatamente. Você fala assim, Clarice, comunicação funciona? Claro que funciona. Mudar comportamento funciona? Claro que funciona, quando você descobriu a raiz. Se eu descobrir a raiz do problema, aí sim eu vou mudar a minha comunicação, porque eu sei onde está o problema, aquilo não vai ser um esforço, aquilo vai ser natural para mim. Mas se eu não descobrir a raiz do problema, se eu estou tratando só a causa, eu posso mudar a comunicação, posso mudar o comportamento, posso fazer o que for. Né? Quantos casais eu atendo, a mulher fala, ele fica no bar. No início eu brigava, agora eu não brigo mais, agora eu faço, agora eu ameaço ir embora. Mudou o comportamento, mudou a comunicação e continua os mesmos problemas, porque não tem maturidade emocional. É fato, a mudança acontece temporária, o casal está feliz porque colocou uma técnica, foi em um treinamento, está motivado, cheio de dopamina. Essa é a palavra. Motivado. Eu falo que motivação é igual banho, você tem que tomar todo dia. Muito bom, muito bom. Senão não vai funcionar. Eu lembro de um caso da pessoa reclamando que o marido tinha vício em bebida. Ah, meu marido sai do trabalho, ele fica no bar, não sei o que tem, tal. Aí eu falei para ela, olha, a bebida é uma fuga. As pessoas bebem, via de regra, porque não dão conta de lidar com alguma realidade, ou alguma questão lá da infância, ou um lar onde a pessoa teve contato com bebida muito cedo. Adianta a mulher ficar na cabeça do marido brigando toda vez que ele chega em casa bêbado? Aí eu falei,
Procure entender o que leva seu marido para o bar. Qual a história de vida do seu marido? O que aconteceu na infância dele? E como que é a sua casa hoje? Pergunta para ele por que ele bebe. Ela chegou no outro dia e falou, Clarice, ele falou que o problema dele sou eu. Incrível. Falei, faz todo sentido para mim. Imagine todo dia ele chegando em casa, todo dia você brigando. Ele fala, vou chegar bêbado que pelo menos eu deito e durmo. Então, tem muitas mulheres que estão empurrando o marido para a bebida, que é outro tema polêmico também. Agora meu marido bebe, a culpa é minha. Não vamos generalizar. Cada caso é um caso. Mas eu já peguei casos da pessoa falar para mim, Clarice, eu fico no bar porque eu não suporto ficar em casa com a minha esposa. Ela só reclama, nada tá bom. Então, assim, antes de olhar para o outro, olha para você. Né? Uma pergunta, tem uma música que fala, né? Como posso reclamar da bagunça que o vento fez se sou eu quem deixei a janela aberta? Então, antes de reclamar do comportamento do outro, qual a sua parcela de culpa nisso tudo que você reclama? Ambos têm responsabilidades, né? Ambos têm responsabilidades. Então, não há que se buscar uma terapia cada um olhando para o outro. Até porque quem está na frente do terapeuta, do coach, do mentor, é você. Então, ele não pode mudar o seu cônjuge. A mudança tem que partir de você. Eu acredito que a audiência também tem uma pergunta. Que a pergunta pode ser: como trabalhar a maturidade emocional? Acho que antes dessa pergunta a gente pode colocar uma outra. É como saber se eu tenho maturidade emocional ou o nível de maturidade emocional que eu tenho e como trabalhar ela. Tá. Bom, parte do princípio que nós não temos maturidade emocional. Então, assim, toda vez hoje, quando eu vivo uma situação e aquilo me incomoda, eu penso assim, está me faltando sabedoria para resolver isso. Porque quando você tem sabedoria, automaticamente a sabedoria vem com a maturidade emocional. Então, às vezes, o maior problema das pessoas é elas acharem que elas são maduras, que o outro que não é. O outro que é imaturo. Então, eu sempre falo, parte do princípio que você não tem maturidade emocional. Se você tivesse, você não estaria nem incomodado com isso. Você já teria lidado com as suas emoções e já teria resolvido isso, já teria tomado uma decisão. Se eu tenho um problema, esse problema me incomoda, eu não tenho maturidade emocional. E você não sabe como resolver, você não tem maturidade emocional para resolver. Muito bom, tudo que eu resolvo tem maturidade emocional. Ficou simples. Exatamente. Ficou ótimo, excelente. O dia que você tiver maturidade emocional, você vai resolver. Então, a solução para os casamentos é maturidade emocional. Maturidade emocional. E aí a pergunta anterior, como que eu adquiro maturidade emocional? Muito bom. Né? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Autoconhecimento, por quê? Porque as nossas emoções são geridas por questões da infância, traumas da infância. Tem um filme que chama Capitã Marvel, que ele tem uma frase naquele filme que eu falo, gente, isso resume tudo. Eu falo que ela, na minha opinião, é uma das super-heróis mais fortes, né? Tanto que tem uma cena no filme que a espaçonave quebra e ela traz a espaçonave na mão. Só que ela perdia todas as guerras. E um dia ela conversando com a inteligência suprema lá do filme, essa inteligência fala para ela assim, você luta com suas emoções e elas são impulsionadas pelo seu passado. A gente vive assim, eu falo que a gente vive igual Chaves, sem querer, querendo. Né? Tudo que a gente faz é conscientemente sem querer, mas inconscientemente querendo. Muito forte. A gente está lutando com as nossas emoções e as nossas emoções estão sendo impulsionadas pelo nosso passado. Um exemplo que eu sempre gosto de dar, se eu falar para você assim, não pensa no amarelo. Que cor você pensou? Amarelo. Amarelo. Aí você tem um pai que bebe. Você passa a vida repetindo, eu nunca vou casar com um homem que bebe, eu não vou casar com um homem que bebe. Onde está seu foco? Na bebida. Adivinha, com quem você vai casar? Exato. Com um homem que bebe. E aí, a bebida desse homem vai ter peso 2 na sua vida, porque você tem um gatilho lá da infância. Você já viveu isso com teu pai. Uma mulher que o pai não bebia e se casa com um homem que bebe, ela não tem a mesma dificuldade que uma mulher que o pai já bebia. Porque ela não tem os mesmos gatilhos de infância. Ela lida melhor com aquilo. Então, sempre as nossas emoções impulsionando as nossas escolhas. E eu só consigo parar isso com o autoconhecimento. Porque daí eu me conheço, entendo o que gera aquela emoção, entendo o que gera aquele gatilho e falo, eu consigo desarmar esse gatilho antes que ele dispare. Em resumo, seria emoções, eu posso trazer também os traumas para definir o que faz parte da emoção?
trauma faz parte da emoção? Na verdade, o trauma é o gatilho que desencadeia a emoção. Gatilho. Isso, é o gatilho que desencadeia a emoção. Então, por exemplo, eu estou vindo para cá. Né? Imagine que... vou dar um exemplo que... eu sempre gosto de usar sempre a minha vida como exemplo. Quando eu era criança, eu tinha 7 anos, eu assisti uma cena de assassinato por conta de uma briga de casal. 2 amigos estavam no bar bebendo juntos, voltaram para casa, era um domingo. Um deles começou a brigar com a esposa e as 2 esposas eram amigas também. Ela fugiu e foi para casa da amiga lá que estava bebendo com o cara. E ele foi atrás da mulher para bater nela. E o cara que era amigo dele, que estava bebendo com ele no bar, falou assim, não, você vai matar a tua esposa dentro da minha casa, não faz isso não. E não deixou ele entrar. Ele falou, se você não deixar eu entrar, eu te mato. Ele voltou para a casa dele, buscou uma arma e atirou e matou o cara. Eu assisti isso com 7 anos de idade. Isso gerou um trauma em mim, um gatilho. Eu não tinha ideia. Um filme? Não, eu vi. Você o cara viu? puxar a arma e matar Foi o real. outro. Foi real, na minha frente, assim. Eu estava brincando na rua, né? Depois eu entendi que era por causa da briga de casal. Eu vi o cara, um amigo descendo, o outro subindo com um revólver. E ele falava assim, não faz isso não, não faz isso não. Ele deu um tiro no pé dele. E aí ele abraçou o amigo, achando que o amigo não ia ter coragem. Porque eles estavam bebendo juntos. E aí o cara atirou no peito dele e matou. Eu vi. Uma criança de 7 anos não tem ideia do que isso vai desencadear. Hoje eu tenho, na época eu não tinha. Passaram-se 20, 30 anos, nem lembro. Eu moro em apartamento, um belo dia, 2 vizinhas começaram a brigar. Eu moro no térreo, uma chamou a outra para briga, desceram, começaram a brigar na frente do meu apartamento. E óbvio, intuitivo, meu marido foi separar. Eu surtei. Eu enlouqueci. Depois eu fui entender que uma emoção desencadeada por conta de uma questão que eu tinha vivido na infância. Mas por quê? Porque eu tenho esse hábito de parar e olhar para mim e falar, por que isso me incomodou? O que aconteceu comigo? Por que eu fiquei tão impactada? Né? Porque se as 2 estivessem brigando e meu marido não estivesse ali no meio, estava tudo bem. Mas quando eu vi ele indo separar, eu falei, vai chegar o marido de uma delas, vai entender errado a situação e vai matar meu marido. Então, olha o que o trauma faz com a emoção. Então, a emoção não é a mesma coisa que o trauma. Mas a cena, a vivência, são os gatilhos que vão desencadear as emoções, as decisões, as escolhas futuramente. Clarice, isso é muito forte. Vamos contextualizar. Você teve uma situação no passado, na sua infância, que estava controlando o seu futuro. Exatamente. Encadeando o seu futuro. Então, todos nós temos alguma experiência no passado, na infância, que gera trauma. Então, esse trauma, até hoje, se eu não estiver consciente, ele está norteando o meu futuro. Com toda certeza. Principalmente aquilo que você não se lembra. Às vezes a pessoa chega e fala, como é que foi sua infância? Não, minha infância foi maravilhosa. Não, minha mãe e meu pai era maravilhoso. Aí eu falo assim, você é o irmão mais velho ou mais novo? Ah, eu sou o irmão mais velho. Antes de você, a tua mãe perdeu algum filho? Ah, perdeu. Porque daí eu já vejo, pelo trauma, pelo comportamento da pessoa, estudo científico, a gente já imagina o que ela viveu. A tua mãe perdeu algum filho? Ah, ela perdeu. Imagine uma mãe que perde um filho, o medo que ela tem de perder o segundo filho. Né? Eu atendo um caso, por exemplo, que a pessoa teve um aborto, ela engravidou de novo, ela não conseguia se conectar com a criança, porque na cabeça dela ela ia perder aquela criança também, ela não queria sofrer. Pensa, ela levou uma gestação inteira sem se conectar, sem se permitir amar esta criança, com medo que essa criança morresse. A criança nasceu, ela se conectou, tal, mas esse período tinha um gap na mente dessa criança. Essa criança na terapia não vai lembrar disso. E isso, inclusive, vai nortear uma decisão dela num relacionamento. Uma dificuldade de conexão, uma dificuldade de se conectar, uma dificuldade de mostrar amor, um medo excessivo de perda. Né? Por conta de uma coisa que... Uou, muito profundo isso aqui, muito forte. O passado controla o futuro através das emoções. Acima das emoções... Tem a experiência que você teve com os pais, os traumas gerados. Então, a gente chega aqui no problema atual, no relacionamento. Aí a gente culpa, que é meu marido, casei com a pessoa errada, minha esposa, casei com a pessoa errada,
Eu vou culpar por problemas externos. Externos. Sendo que a causa é interna. Exatamente. E a causa interna é a maturidade emocional. Quando está certo, não tem um problema, tem maturidade emocional. Exatamente. E Clarice, todo trauma de infância vai acabar em relacionamento? Vai. Qualquer que seja o trauma de infância. Seja no relacionamento. Seja pela falta, seja pelo excesso. Então, por exemplo, uma mãe que sonha muito com uma filha, tem uma filha, vive para aquela filha, faz tudo para aquela filha, ou para aquele filho, digamos assim. Existe a chance, eu sempre falo que tem as exceções, né? Então, tenho uma preocupação muito grande com os que gostam de generalizar, né? Sempre tem as exceções. Tem a chance muito grande dessa criança crescer e falar assim: se a minha mãe, que é a pessoa mais importante do mundo, isso é estudo científico, para a criança, a mãe é a pessoa mais importante do mundo, viveu em função de mim, quem é você para não viver? Quem é você para não fazer o que eu quero? Imagine o tipo de esposo, o tipo de marido que essa pessoa vai ser. Então, é uma questão da infância que vai estourar no relacionamento. Vamos pegar uma outra questão da infância. Uma criança que perdeu os pais, ou perdeu um dos pais muito cedo, ela era muito apegada àquele pai, ou àquela mãe, aquela pessoa que partiu, e ela entendeu que as pessoas que ela ama vão embora, ela não quer viver aquela dor de novo, ela nunca mais vai amar ninguém. Pensa isso em relacionamento. Que dinâmica. Então, todos os traumas que você viver na infância, de alguma forma, vai impactar. Tanto no relacionamento conjugal, quanto no profissional. No profissional também impacta bastante. Mas o que mais a gente percebe é o conjugal, porque acaba o casamento. O profissional, o máximo que acontece é você não parar emprego nenhum. Né? Agora, não parar com casamento nenhum, tem pessoas que já estão no 3º, 4º casamento. É sempre um trauma de infância. Muito bom. Sempre um trauma de infância. Muito bom. Eu tenho uma prática que eu coloco na minha vida, que tudo que eu quero ser bom, eu tenho que ser treinado. E eu tenho, acho que faz até parte do meu perfil. Eu sou obstinado para fazer as coisas bem feitas. Então, se eu quero ter uma empresa boa, eu vou trabalhar, vou estudar, vou praticar, vou ter conselheiros, vou me dedicar para aprender. Se eu não aprendo, eu não vou ter o resultado que eu quero. Então, quando eu penso em relacionamento, ainda sou solteiro, mas quando eu penso em relacionamento, se eu for casar, eu vou ter que aprender sobre relacionamentos. Só que até aí, eu pensava, vou aprender sobre comunicação, entender o perfil, os valores da pessoa, e aí a gente vai ter um relacionamento de sucesso. Então, é muito além. O problema não... A solução não é bem por aí. A solução é lá... Dica número 1. Da onde vem a sua obstinação? De onde vem a minha obstinação? Dica número 1. Alguma vivência sua lá da infância. Estudos científicos mostram que você teve uma infância difícil. Em algum momento você entendeu que você tinha que correr atrás, que ninguém ia fazer nada por você. Esse é um ponto. Da onde vem a sua obstinação? Dica número 2. Qual a imagem você tem da tua mãe? Tua mãe era uma pessoa presente ou tua mãe era uma pessoa ausente? Tua mãe era uma pessoa amorosa ou tua mãe era uma pessoa que só cuidava? A mulher com quem você vai se casar, ela vai ter paciência, porque se você é obstinado, o teu foco está no trabalho e não tem nada de errado com isso. Qual a chance de você se relacionar com uma mulher carente, que quer atenção? Ou seja, algo que você viveu lá na infância, que fez de você uma pessoa obstinada, que não é defeito, de alguma forma pode impactar. Aí você se conhece, você vai para uma terapia, você fala, cara, eu sou obstinado por causa disso que eu vivi na minha infância. Eu tenho essa imagem da minha mãe. E você resolve isso internamente, você vai escolher a tua esposa com inteligência emocional, com sabedoria, com maturidade, porque como diz Augusto Cury, as nossas emoções nunca serão inteligentes, com maturidade emocional. Sensacional, sensacional, sensacional. Mas aí, eu quero resolver isso aqui. Eu quero que o meu relacionamento dê certo. E muitas vezes, supondo que agora estivesse noivo, já pensando em casar, e eu estou descobrindo isso agora, tá? Para a audiência ter uma base. Então, eu quero resolver isso para já. Eu tenho preocupações de casamento, de casa, de sonhos, de objetivos para casar. Como que eu resolvo isso a curto prazo, Clarice? Tem uma forma de eu resolver isso a curto prazo ou é uma longa jornada? Não, dá para resolver a curto prazo. Curto prazo não é uma sessão.
Mas ali, de 6 meses a 1 ano, você consegue resolver, como se mapeando. Então, eu sempre falo, Clarice, tal, tô noiva, igual você falou, quero me casar, e, nossa, vi seu podcast, vi sua palestra, não quero errar. Por onde que eu começo? Olhe para a tua noiva hoje e pergunta assim, o que me incomoda no comportamento dela? Porque quando nós estamos apaixonados, nós só vemos as qualidades. E o casamento acaba por causa dos defeitos. Lembrando que tudo que você sabe da tua noiva hoje é só 10% de quem ela é de verdade. Os outros 90% ela só vai mostrar depois do casamento. 10% é pouco. E não é nem porque ela quer. Ela também só conhece 10% de você. Porque você também só conhece 10% de você. 90% está no nosso inconsciente, norteando as nossas decisões, são os nossos medos, os nossos traumas, as nossas vivências. Então, tudo que nós sabemos sobre nós representa 10% de quem nós somos de verdade. Então, olha para esses defeitos. Ao invés de falar para ela, eu quero que você mude isso, olhe para você e pergunta assim, por que isso me incomoda tanto? Por exemplo, a minha noiva grita muito. Quem gritava muito na tua infância? Minha mãe gritava muito. Resolve isso com a sua criança interior, porque talvez ela nunca mude, talvez ela sempre vá gritar. Você tem que resolver isso dentro de você, porque você já está noivo, está com casamento marcado, você não quer largar. Clarice, com todo respeito, o que você ensina é além de relacionamentos. Na verdade, o seu trabalho, ele vai além de relacionamentos. Por quê? Vamos separar em áreas. Tem a área financeira, profissional. E se a gente resolve esses problemas que a gente está trabalhando aqui? Se a gente resolve esse problema, isso vai impactar na vida financeira, vai impactar na vida profissional e em outras áreas da vida. Então, o seu trabalho, o impacto dele vai em outras áreas também da vida. Todas as áreas. Todas as áreas da vida. Nossa, vários cases. As pessoas chegam para mim por causa de carreira, né? E vem buscar liderança. Uma vez eu estava dando um treinamento, nesse treinamento eu conheci uma pessoa e essa pessoa futuramente veio a ser minha cliente. E os primeiros 40 minutos dela foi falando mal do marido. Falando mal do marido. Aí ela acabou de falar e eu falei, olha, seu marido não está aqui. Quem está aqui é você. Partindo do princípio que ele não vai mudar, o que você pode fazer? E aí ela foi entendendo as questões que ela tinha com o pai, com a mãe, como que ela era tratada na infância. Eu falei, esse marido foi uma escolha do seu inconsciente. Por que teu inconsciente escolheu esse homem? E aí, quando ela entendeu o relacionamento que ela tinha com o pai, a escola que ela estudou, a família dela, ela falou, Clarice, fez todo sentido. Eu lembro que ela quase pediu divórcio porque ele deu para a mãe um perfume igual que ela usava. E aquilo para ela foi o fim do mundo. Eu falei, mas qual o problema? Com que frequência você vê tua sogra? Uma vez por mês, uma vez cada 3 meses. Eu falei, qual o problema dela ter um perfume igual ao seu? Não, porque tem milhões de perfumes no mundo. Por que tinha que ser? Por quê? Porque lá na infância ela tinha uma questão interna, que ela tinha uma necessidade de ser única, de ser exclusiva. Que ela não tinha esse olhar do pai e da mãe que fazia. Então, o marido dar para a mãe o mesmo perfume que ela usava, era como se tivesse tirado dela a exclusividade dela. De falar, ele só sente esse cheiro em mim. Então, quando você olha para você, quando você entende isso, quando você tira o foco do outro, isso muda totalmente sua vida. Aí ela entendeu como isso se manifestava no trabalho, a necessidade de ser importante. Uma reunião que alguém atrasa, acaba o mundo para mim. Por quê? Porque eu quero ser vista, eu quero ser validada, eu quero ser importante, eu quero ser única. Porque quando eu era criança eu não tinha isso. Então, reverbera no casamento, reverbera na vida profissional, reverbera com os filhos, reverbera em toda a vida. Muito bom, porque se torna parte de quem eu sou. Eu estou trabalhando quem eu sou. Não usando uma técnica apenas para ter um bom relacionamento. Que acaba sendo manipulação, né? Exato. Você falou tudo agora. Quando eu uso técnicas sem buscar a raiz, sem entender de onde vem, eu estou manipulando uma situação, não estou resolvendo ela. Aí eu trabalho quem eu sou, que é o autoconhecimento que você se referiu. A transformação acontece automaticamente. Legal. Já estamos quase na reta final desse podcast. Qual que é o papel do homem e o papel da mulher no relacionamento? Eu sigo muito a Bíblia quando a gente fala em papel do homem e papel da mulher. O papel do homem é prover e proteger. O papel da mulher é nutrir e acolher. Então, eu falo muito para as minhas clientes isso. Nunca brigue com seu marido por causa de uma louça na pia.
principalmente se ele está cumprindo o papel dele, que é sustentar a casa. Se o casal tem uma dinâmica e está tudo bem, cada casal tem a sua dinâmica e cada dinâmica funciona para aquele casal. Se o casal tem uma dinâmica de os dois trabalham, os dois dividem as contas, ok, se vamos dividir as contas, vamos dividir tudo. Vamos dividir a louça na pia, eu lavo, você seca, vamos dividir tudo. Agora, se o homem ele vai para fora, ele traz o sustento, ele não pede o dinheiro para a esposa, ele não cobra nada dela em relação às responsabilidades, se ele é um homem que ela se sente segura, ela sabe que se ouvir um barulho na casa, ele vai levantar e vai ver o que está acontecendo, ela não pode cobrar dele que lave a louça que está na pia. Ela tem que entender, cobra dos filhos, né? Clarice, eu vou virar escrava? Não. Olha para você e fala, eu quero lavar. Se eu quero lavar, eu vou lá e lavo. Se eu não quero lavar, eu deixo a louça lá. O que eu não posso é transformar a vida do outro no inferno, porque eu tenho toque, eu não posso ver um copo sujo e eu quero que o outro lave porque eu acho que eu trabalhei e também estou cansada. Então, é sempre esse olhar para a gente o tempo todo. Qual é o papel do homem no casamento? O quanto você se sente segura com esse homem? Né? Para mim é muito claro, o papel do homem é a proteção. Prover e proteger. E por mais que o sistema tenha outro discurso, e eu vejo isso na minha clínica, que eu falo que é um laboratório, a mulher não gosta do homem muito bonzinho, do homem fraco, do homem que, ai, você isso, você aquilo. A mulher gosta daquele homem que fala, ó, é assim que vai ser. Aquele homem que passa segurança, eu sei o que eu estou fazendo. Óbvio, com amor, sem agressividade, sem hostilidade, mas que a mulher se sinta segura em seguir aquele homem. As pessoas confundem submissão com subserviência. Quando a Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa, vamos lá, vamos pegar a raiz da palavra, sub, abaixo. Missão, o que é uma missão? É aquilo que alguém tem que realizar. Então, é a mulher debaixo de uma missão, ajudando aquele homem a conduzir aquela missão. Quando a Bíblia fala para o marido assim, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja, e fala para a mulher, sede submissa, olha só, a Bíblia não pede para a mulher amar o esposo. Então, é como eu sempre falo para meus clientes, o amor é a plantação, a submissão é a colheita. Gente, toda mulher tem prazer em pôr comida no prato para o homem que protege ela. Para o homem que chega em casa e fala, amor, o que você está precisando? Ah, eu quero comer isso, toma aqui. Ah, eu quero comprar essa roupa, amor, tá aqui. O que eu posso fazer por você? Sabe, que compra as brigas dela, que compra as dores dela. Que a hora que ela deita nos braços desse homem, ela fala assim, pode acabar o mundo que eu estou protegida. Que mulher não tem prazer em servir esse homem? Né? Agora acontece igual eu escuto o caso, né? E a gente vê vídeos na internet do casal tá andando na rua, o ladrão vem assaltar, o homem põe a mulher na frente. Aí, gente, não dá para falar para essa mulher ser submissa, porque ela que está conduzindo a missão, aí é diferente. Aí eu falo que tem uma inversão de papéis, né? Aí existe uma inversão de papéis. Muito bom. Vamos para um jogo um dicionário aqui, tá? O dicionário do expert. O que é esse dicionário do expert? Eu vou falar 5 palavras e com base nessas 5 palavras ele vai dar a definição dele. Um especialista é alguém que já viveu, alguém que estudou, que tem profundidade em um assunto, tá? Então é esse jogo que a gente vai fazer aqui. Vamos lá. Primeira palavra, narcisismo. Narcisismo. Narcisismo eu resumo como amor próprio. De novo, né, as pessoas distorcem muito. Todos nós precisamos ter um pouco de narciso. Todos nós precisamos ter um pouco de vaidade. Todo mundo gosta de olhar para uma pessoa bonita, uma pessoa bem vestida, uma pessoa bem maquiada. O problema está no excesso, né? E as pessoas confundem narcisismo com transtorno de personalidade narcisista. É outra coisa, que daí é o cara abusivo, o cara que entra num relacionamento e destrói a pessoa. Mas o narcisismo é amor próprio. É você se amar, é você se cuidar, né, com um equilíbrio. Foge totalmente do dicionário, né? Total. Depois vocês comentam, tá? Relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo, também existe uma diferença entre o relacionamento abusivo e o relacionamento tóxico. Como o próprio nome diz, é aquilo que existe abuso. Abuso do tempo da outra pessoa, abuso do amor da outra pessoa, abuso da dedicação da outra pessoa. É quando aquela parte que é abusiva, ela excede todos os limites de um relacionamento.
Então, isso é um relacionamento abusivo, é quando há abusos, excessos. Amor. Amor. Nossa, que palavra complexa, né, para você definir. O que é amor? Eu falo que amor é você servir. Amor é você. Eu desmistifico muito a questão da empatia, né? O pessoal fala assim: empatia é você se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro sente, e você acha que aquela pessoa é amorosa porque ela é empática. Eu nunca vou sentir o que o outro sente quando eu me colocar no lugar dele, porque eu não vivi o que ele viveu. As histórias de vida são diferentes. Então, amar é você sentir compaixão pelo outro sem nem precisar se colocar no lugar dele. É você olhar e falar assim, o que eu posso fazer para diminuir a dor desta pessoa? Né? Isso é amor. É servir, é dedicação. Muito bom. Casamento. Casamento são quando duas pessoas, né, se juntam para formar aquilo que eu acho que é mais lindo, que é uma família, que é a base da sociedade. Para mim, o casamento, o filho, a gestação, é tão lindo. Éramos 2, agora somos 3, agora somos 4 e nós começamos do zero esse projeto. Então, casamento para mim a coisa mais linda que tem no mundo. O problema são as emoções dirigindo os casamentos, a falta de maturidade emocional dirigindo os casamentos. Casamento é maravilhoso, gente. Eu falo, tenho aí 27 anos de casada e eu recomendo, casem-se. É muito bom casar. É maravilhoso você ter alguém que vive por você, sem dependência emocional, sem um relacionamento abusivo ou tóxico, mas é você olhar para aquela pessoa. Eu atendi muitas viúvas do Covid. E elas falavam para mim assim, Clarice, sepultar o marido é pior que sepultar um filho. Choca, né? Você fala, nossa, uma mãe? Como assim? É que, via de regra, nós já nos preparamos para vivermos sem os nossos filhos. A gente sabe que em algum momento eles vão se casar, vão formar a família deles, vão embora. E muitas dessas viúvas do Covid, o filho já era adulto, já nem morava mais em casa. O marido é a última pessoa que você vê antes de dormir e a primeira que você vê quando acorda. É aquela pessoa que você vai contar como foi seu dia. É aquela pessoa que, teoricamente, é assim que tem que ser o casamento, ela vai te acolher. Ela vai te ouvir, ela não vai ser hostil com você, né? Infelizmente, hoje, nem todos os casamentos são assim. Mas é assim que o casamento tem que ser. Por isso, a importância de você buscar uma mentoria para casais. Para você aprender, entender por que você não consegue, né? Tem homens que são muito frios, a mulher está chorando, ele fala, seca a lágrima, não chora não, aconteceu, aconteceu. E às vezes aquela mulher só quer ser acolhida. E a mesma coisa a mulher. Né? O homem não pode ter ali um momento de fraqueza, porque aquela mulher não tem maturidade emocional para lidar com aquilo. Para falar, não raras às vezes o cliente chega para mim e fala, meu marido foi demitido, Clarice, o que eu faço? Eu falo, acolhe. Mostra para ele que está tudo bem. Imagine como é difícil para um homem chegar em casa e falar para a esposa, eu perdi o emprego. Principalmente um homem de brio, que entende que a casa é responsabilidade dele, que ele vai trazer o sustento. A mulher fala, e agora? Nós vamos passar fome? Como é que nós vamos fazer? Porque você deve ter feito alguma coisa errada. Gente, pensa numa situação dessa. Então, casamento é isso. É parceria, é cumplicidade, é esse estar junto, essa conexão. Muito bom, Clarice. E a última é o casamento inabalável. O que é o casamento inabalável, Clarice? Gente, casamento inabalável é você ter um casamento à prova de tempestade, porque não tem a menor chance de não haver tempestade num casamento. Clarice, eu tenho maturidade emocional, eu fiz terapia uma vida inteira, eu conheço os meus traumas, legal. Perder um filho, um câncer, uma doença, como que é isso para você? É uma tempestade, um emprego que perde, uma dificuldade financeira. Quantos casamentos acabam por dificuldade financeira? Era um amor, era apaixonado enquanto tem dinheiro. Acabou o dinheiro, acabou o amor. Então, o casamento inabalável é aquele casamento que nada abala. Que a doença não vai abalar, o desemprego não vai abalar, a interferência da família não vai abalar, os filhos não vão abalar. É um casamento à prova de tempestades. Muito bom. Pessoal, a Clarice, ela deixou de presente para todos que participaram, que assistir esse podcast aqui, ter a oportunidade de ter uma profundidade maior, passar um dia ouvindo ela falar sobre relacionamentos. E ela vai mostrar a causa com mais detalhes, com mais argumentos, com provas sobre a causa dos relacionamentos não prosperarem e
qual o caminho para ter um relacionamento, um casamento inabalável. Fala mais sobre esse treinamento, como vai ser, onde vai ser este treinamento inicial. Esse treinamento será presencial em Campinas. Provavelmente nós estamos ainda fechando a data, mas no último final de semana de julho. E o que eu vou abordar? Eu vou abordar a causa e a consequência. Então, eu tenho esse problema no meu casamento. Como que foi a tua infância? Então, eu vou falar, olha, quem teve uma questão de rejeição na infância, provavelmente tem essa dificuldade no casamento. E a oportunidade da pessoa olhar aí em outros treinamentos, mentorias que eu dou, a pessoa fala, nossa, Clarice, é exatamente isso. Eu vivi isso na infância e eu tenho um relacionamento assim. Então, você vai entender os seus porquês. É uma frase que eu gosto muito, que eu falo assim, quando você descobre os seus porquês, você encontra os seus comos. Por que eu sou assim? Como eu resolvo isso? Então, esse treinamento é uma oportunidade de você entrar em contato com os seus porquês e, a partir daí, começar a buscar os seus comos. Eu sei que esse treinamento não vai ser para todo mundo, pelo que você falou, vai ser um número limitado de casais. Então, para quem será este primeiro treinamento que vai acontecer presencialmente? Porque terão outros, acredito que você vai liberar, né? Com certeza. Esse especificamente. Outros. Esse é para quem já está com nível de cansaço maior. É para aquela pessoa que fala assim, meu casamento não tem mais jeito. Eu já fiz de tudo, eu já tentei de tudo, porque para mim vai ser um desafio. Falar, será que não tem jeito mesmo? Né? Será? E olha, eu atendo casais desde 2012. São centenas de casais que passaram. Eu consigo contar nos dedos. Eu acho que eu devo ter 4 ou 5 divórcios. Porque não tinha como salvar relacionamento abusivo, transtorno narcisista, uso de drogas, agressão física. Não houve como salvar o casamento. E assim, desses casamentos, 80% chegaram para mim já acabados, já da pessoa chegar com o divórcio assinado e hoje estarem juntos, estarem felizes novamente. Que maravilha. Então é para quem realmente está muito cansado, fala, eu já tentei de tudo, eu já não aguento mais. É a última chance do meu casamento. Eu quero o desafio de pegar esse casamento e falar, peraí, vamos ver o que a gente consegue. Maravilha. Vou liberar um bônus, tá? Depois eu negocio com você, tá? Para todos que virem através do podcast, você vai usar o cupom chamado podcast. Quem vir pelo cupom podcast, não vou falar que vai dar um desconto, tá, Clarice? Vamos pensar num presente para quem participar desse treinamento através do podcast. Tá? Esse presente vai ser... Depois a gente revela. Exatamente, depois a gente pensa. Clarice, é em Campinas, correto? Em Campinas, exatamente. Legal. Para pouquíssimos casais, porque eu gosto dessa proximidade, eu gosto de trazer exemplo do dia a dia, eu gosto da pessoa levantar a mão e falar, olha, na minha infância aconteceu isso, é possível que isso esteja impactando? Eu gosto dessa intimidade, então é um treinamento assim para pouquíssimos casais, por isso precisa correr. Tá, já vamos resolver aqui, ó. Tem as dúvidas, né, que provavelmente vocês terão. É uma palestra o dia inteiro, é meio período, é 1 hora de palestra? Porque tá cheio de palestrinha de 2 horas, né? Como que vai ser? É um dia todo. É um dia todo falando de relacionamento, nós vamos falar de educação de filhos, nós vamos falar de traumas de infância, nós vamos trazer também soluções, não é só trazer o porquê, nós vamos trazer como. Olha, se você viveu isso na tua infância, provavelmente você está passando isso no casamento e a solução é essa. Porque eu acho que é caro quando a gente já tem um problema e a gente vai postergando, deixando passar aquele problema. Então sai caro a gente não dedicar um dia. Se tem uma oportunidade da gente aprender, se desenvolver, sai caro. Então, acho que antes de chegar neste ponto, é um excelente caminho ter essa oportunidade. Se tudo que a gente conversou aqui fez sentido para vocês, vamos lá participar, vamos conhecer a Clarice. E a ambiência custa, também, né, Clarice? Quanto custa salvar seu casamento? Quanto você está disposto a pagar para salvar teu casamento? Né? Posso dar um exemplo? Pois. Uma vez eu atendi uma pessoa, a esposa passava com uma coach amiga minha. E ela tinha pedido divórcio em caráter irrevogável. E ela não estava segura para atender os dois e ele não aceitou o pedido de divórcio. Ela falou, Clarice, minha cliente pediu divórcio, ele não está aceitando, é irrevogável, ela não vai voltar atrás. Você não atende ele para ajudar ele a lidar com isso? Falei, claro, atendo. E comecei a atender essa pessoa, 24 anos de casado. Você sabe por que teu casamento acabou? Quais eram os problemas que tinha no casamento? Busquei um pouco da infância dele, busquei um pouco da infância dela. E pedi permissão para minha cliente para conversar com ela. E fiz a seguinte pergunta para ela. O que nele te incomodava?
Por quê? Porque a visão que nós temos normalmente é distorcida. E ela me deu uma listinha ali de algumas coisas, alguns comportamentos nele que ela não suportava mais, que ao longo de 24 anos ela vinha falando, a comunicação. Ela vinha comunicando e não houve mudança. Eu falei para ele de 0 a 10, o quanto você quer salvar teu casamento? Ele falou, eu faço qualquer coisa para salvar meu casamento. E nós pegamos aquela lista, vinculando a traumas de infância, não é assim, muda esse comportamento que ela não gosta, porque isso ela tinha feito 24 anos. É olhar por que você se comporta assim. Me conta como era teu pai, me conta como era tua mãe, como era a dinâmica na tua casa, como era o... E nós fomos tratando alguns pontos. E ele fez 3 ou 4 sessões e ela desistiu do divórcio. Ela desistiu do divórcio e eles voltaram a conviver juntos. Maravilha. Você tem essa confiança na sua metodologia que... Sim, eu gera tenho essa resultado. Confiança na minha... Isso é bonito, isso é bonito. É raro, é escasso hoje. Tem muitas promessas, mas as pessoas não confiam. Inclusive a Clarice, desde o primeiro contato que eu tive com ela, ela afirma, mostra resultados, está aqui presente no podcast, dá pra gente ver profundidade. Acho que o objetivo do nosso podcast foi batido, Clarice, que é trazer uma pessoa com profundidade aqui, a gente fazer um estudo, né? Basicamente um estudo, tanto de notas que eu tirei daqui, gerar aprendizado e a oportunidade também de mais pessoas conhecerem pessoas tão especiais como a Clarice. Então fica esse convite para todos vocês participarem deste evento da Clarice. Clarice, suas redes sociais? Instagram, clariceleal.mentora, e na bio você vai encontrar o link para acessar a minha comunidade, onde a gente posta várias dicas, várias situações que vão te ajudar muito no dia a dia, na dinâmica do seu relacionamento, para que ele seja cada vez melhor. Agradeço a participação de todos vocês, agradeço a honra de ter você aqui, Clarice. E se inscreva no canal, fique aqui para os próximos episódios. E, obviamente, a gente vai trazer mais pessoas também de peso para este podcast. Forte abraço, obrigado a todos. Obrigado. Obrigada, eu agradeço o convite.